Muito bem. Lito, a gente sabe que tem muita gente querendo alcançar o céu. Muita gente disposta a buscar a Deus. Muita gente querendo as benesses de uma vida vivida na presença de Deus. Mas eu lembro de um momento em que Jesus respondeu àqueles dois apóstolos que queriam sentar-se um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo. E num evangelho diz que foram eles que fizeram o pedido. Num outro evangelho diz que a mãe fez o pedido para eles. Independente de como aconteceu, Jesus respondeu assim: vocês podem beber do cálice que eu estou prestes a beber? E ao trazer esse questionamento para aqueles dois apóstolos ali, a gente percebe no decorrer da vida deles que eles beberam do cálice, né? Beberam do cálice do sofrimento, da angústia que o próprio Jesus teve que tomar. Então tem muita gente querendo o céu, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Eu pergunto para você, Lito, de acordo com o que você estudou aí, como é que vai ser o trabalho do Espírito Santo para preparar este remanescente, para organizar esse grupo diante de uma multidão de pessoas que até hoje ainda não sabem ao certo o que querem? São aqueles que vivem com um pé dentro da igreja e outro fora, né? Pessoas que foram batizadas um dia, mas nunca convertidas. Tem muita gente nessa situação. Mas quem é o remanescente? O que é que Deus vai fazer com essa igreja que está vivendo esse conflito? Como é que ele vai preparar esse grupo especial para a sua vinda? Fala com a gente aí. Tá fechado o microfone. Pronto. Estamos aqui na paz e grato pela oportunidade de poder partilhar esse tema tão significativo, que é o fato de que Deus sempre teve um remanescente. E as crises sempre aconteceram no passado e continuam acontecendo no presente. E que características tinham esses remanescentes na época em que o Espírito Santo os levantou, né, para sustentar os valores defendidos por Deus, divulgados por Deus, a vontade de Deus, né? Os verdadeiros adoradores. Então, em vários momentos de crise, esses adoradores apareceram, né? Não eram muitos, geralmente eram poucos. Mas antes de pensar nisso, eu preciso lembrar da expressão que... Por que Deus precisa desse remanescente, né? A expressão de Jesus quando disse: eis que se aproxima de mim Satanás, o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, Cristo é também, no meio da crise em que ele viveu, porque ele veio na plenitude dos tempos, ele também é um remanescente, fiel, ok? Então, ele afirmou que, apesar de Satanás ser o príncipe desse mundo, ele nada tinha em Cristo, porque Cristo estava limpo, né? Por conta da sua atitude, do seu jeito de ser, de pensar, e do testemunho que ele veio dar, querendo mostrar para nós que nós podemos também ser filhos obedientes e sermos caracterizados, identificados, consagrados como remanescentes de Deus. Além disso, há muitos outros textos que mostram esse domínio de Satanás sobre o mundo, e que Deus luta fazendo algumas incursões justamente através do seu poder e também através do seu remanescente fiel. Tem aquele texto de Jó, que Satanás se apresenta para Deus dizendo que veio de rodear a terra, de passear, né, na terra. Aquela palavra hebraica, passear, é a mesma usada em Gênesis, se referindo a Deus quando ele estava passeando no jardim do Éden. E é também a mesma palavra aplicada a Davi, quando estava também passeando no seu palácio e, de repente, teve aquela cena em que o levou à queda, né? Então, essa palavra é uma palavra que indica possessão, posse. A pessoa está conferindo, está
nos termos que lhe são próprios, que são de sua propriedade. Então, é mais uma expressão que mostra o domínio de Satanás e que esse lugar é um lugar em que ele é qualificado como sendo o príncipe deste lugar, o príncipe desse mundo. Parece até, Lito, uma sátira, né? Porque assim como Isso. Deus passeava pelo jardim que lhe pertencia, aí agora é como se Satanás estivesse dizendo assim, que estava na terra, rodeando e passeando por ela. Tipo assim, porque ela é minha, né? Ela foi sequestrada, né? Parece até uma... Uma ironia. Ironia, exatamente. E aí, Jesus vem a esse mundo lutar pelos seus e mostrar para Satanás que ele está derrotado, e que Jesus venceu a batalha, mas Jesus ainda não toma posse daquilo que ele conquistou. Isso vai acontecer, segundo Apocalipse, no final de tudo. Quando o texto em Apocalipse diz assim, e os reinos deste mundo passaram a ser do seu Cristo. Então, enquanto isso não aconteceu, enquanto isso não acontece, Satanás fez todas as investidas possíveis, não no mundo, que o mundo já está na mão dele, ele fez a investida no meio do povo de Deus. Porque no meio do povo de Deus tem o seu remanescente, que geralmente é a minoria, e tem uma gama enorme do que hoje chamamos de cristãos ateus, ou de cristãos nominais, né? Ou alguns até ironizam dizendo que são cristãos Nutella, não são cristãos raiz, né? Então, eu separei aqui esses tempos em que Satanás trabalhou querendo destruir o povo de Deus, mas como Deus sempre teve o seu remanescente, aí ele foi mantendo, né, esse caminho, essa trilha, até chegarmos ali no finalzinho da trilha, quando a gente vai se encontrar no paraíso de Deus, né, quando ele vem nos buscar. Então, eu lembro aqui os textos de Gênesis, quando fala a imaginação, o próprio Deus dizendo, né, que a imaginação da humanidade era só maldade, só má continuamente. Deus, então, afirma que se arrependeu de ter criado o homem. E aí veio o dilúvio. Então, nesse contexto, Deus tinha um remanescente. Antes mesmo de acontecer o dilúvio, tínhamos Enoque, Matusalém, Lameque e também Noé e sua família. Né? Como é que era a característica desse remanescente nessa época? Eles andavam com Deus, eles consolavam o povo numa terra amaldiçoada, tá? Eles eram testemunhos vivos de Deus ali, eles acharam graça aos olhos de Deus, e eles eram justos, retos e tementes a Deus. Você vai encontrar isso em Gênesis 5 e em Gênesis 6. O outro grupo é aquele que estava ali no bezerro de ouro, né? Que houve aquela... Deus já faz tudo, começa tudo de novo, e a degradação inspirada em Satanás também recomeça, até chegar ali na crise, depois de 400 anos, né? Que Deus disse que Abraão não veria ainda a promessa feita, que isso ainda ia esperar 400 anos, porque Deus disse que a sua misericórdia não tinha se esgotado para Canaã, e é por isso que quando Deus envia o povo para Canaã, aí manda destruir tudo, né? Porque ele já tinha se esgotado. A paciência de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. E quando isso acontece, é muito perigoso, né? Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aí a coisa fica diferente. Mas ali estava um bezerro de ouro, em pleno momento em que Deus está tirando o seu povo da escravatura, e eles começam a comemorar e atribuem a libertação a um bezerro de ouro. Ali teve promiscuidade, aquele culto terrível, né? Blasfêmias, uma crise de pânico generalizada, e aquilo foi terrível. Né? Logo depois, a saga satânica continua tentando destruir o povo de Deus, ali naquela crise de pânico diante dos anaquins.
na hora de entrar em Canaã, ali vocês veem o próprio povo de Deus tentando matar os seus próprios irmãos, Josué e Caleb, que tinham um relatório diferente dos 10 espias. E também Moisés estava ali, né? Então, esse remanescente, uma hora que parecia não haver mais ninguém, porque toda a multidão clamava e queria matar a Josué e Caleb e queria desistir. E aí aparecem as características de Caleb, que naturalmente eram as mesmas de Josué e também de Moisés. Eles serviam a Deus com suas famílias, eles falavam com sinceridade o que havia no coração, eles eram perseverantes, não desistiram diante daqueles gigantes, acreditavam que podiam vencer, porque o mesmo Deus que tirou do Egito, com mão forte e braço estendido, poderia também livrá-los e fazê-los vencerem os anaquins, os gigantes daquela época, né? E eles também tinham o Espírito Santo em suas vidas. Tanto é que na hora do sufoco, na hora da crise, no maior momento, Deus diz para que queria destruir todo mundo, e aí Caleb, Josué e Moisés se vestem de cinzas, se sacodem por cima de si cinzas, rasgam suas vestes e começam a clamar pela misericórdia de Deus. E aí Deus intervém para aquela mortandade e diz que nenhuma daquela geração, nenhum deles iria entrar na terra prometida, né? Mas somente a próxima geração, e Josué e Caleb. E aí ele diz por que Josué e Caleb? Diz que havia neles um outro espírito. Então, eu estou aqui dando características daquele remanescente para que você e eu pensemos até que ponto essas características estão em nós, que somos os remanescentes dos últimos dias. Aí vamos agora para o período dos juízes, né? Satanás não dorme, estava lá de novo, fazendo os povos vizinhos. Primeiro ele fez o povo de Deus não conquistar todos, os povos ali da circunvizinhança ali, adjacentes ali de Canaã. Eles deixaram muitos ainda, e aí veio a servidão sob a Síria, a servidão de Eglon, Canaã, dos midianitas, né? E o povo de Deus estava ali, tímidos, covardes e acomodados. E ali por fim, Midian, na época de Midian dominar Israel, a palavra de Deus diz que eles estavam dominados ali por 6 anos, 6 anos de domínio. E aí vem as características do remanescente que tinha ali ainda, né? Gideão era um deles, e mais os 300. E Ellen White qualifica esse pessoal e diz que esse remanescente não se contaminava com a idolatria, é algo para nós nos perguntarmos, tá? Tinham fé, coragem e domínio próprio, era uma característica marcante desses remanescentes, e especialmente em Gideão, né? Ele entrega-se a Deus e ele reforma a sua casa. Então, uma das características comuns daquele remanescente era a entrega a Deus e a reforma que eles tinham em suas casas, porque o Gideão, porque naquele tempo havia um domínio, né, do deus Baal, Amon, Astarote, e o deus Baal estava na frente da casa, no jardim da casa de Gideão, do pai dele. E Deus dá a ordem para ele, ele vai e quebra tudo, e no mesmo lugar ele reconstrói o templo para Deus. Então, assim, temos essa característica, né? Estamos também nos desfazendo de tudo que há em nossa casa que possa representar idolatria a Baal ou a outro Deus qualquer que esteja nos dominando, né? Temos reformado a nossa casa para sermos remanescentes de Deus. Então, essas características que eu estou colocando estão em Juízes 2:13, Juízes 6:25 a 27, e Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 549. Então a crise continua, né? O remanescente está lá, mas a grande maioria do povo
está sob uma crise típica, que mais dia menos dias ela voltava. Aí vem agora a crise moral e espiritual sob os reis, né? E talvez uma das piores foram as crises estabelecidas por Acabe e Jezabel, ok? Um desrespeito total aos profetas, uma idolatria nacional. Então, vão acompanhando aí, porque essas características nefastas, terríveis, pecaminosas, elas também são comuns nos dias de hoje. E as características do remanescente daquele tempo também podem ser comuns no tempo de hoje. A resistência é a mesma, né? Então ali Deus tinha um remanescente. Elias pensava que era somente ele, mas Deus o repreendeu dizendo, olha, assim como você, tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Que características eram comuns a Elias e esses 7.000? Eram beneficentes, você vê Elias com várias ações beneficentes. Eram corajosos, você vê Elias, lógico, teve um momento dele de medo, ele correu, mas a característica comum da vida de Elias é a coragem. Inclusive, mesmo nessa fuga, Deus manda ele voltar e ele vai e manda ver como um remanescente de Deus. Eram fiéis a Deus no meio da corrupção, ok? E tinham também o Espírito Santo. E eram cheios da virtude do Espírito Santo. Por isso que não só Elias, como outros profetas, puderam fazer grandes coisas naquele tempo. Então, essa é a pergunta para nós. Temos também o espírito de beneficência? Estamos preocupados com o pobre que está em nossa vizinhança, ou perto de nós? Temos a coragem, né, de enfrentar as oposições que encontramos, né, as ciladas que o inimigo prepara e saímos vencedores delas, né? Temos esse mesmo espírito, né? Estamos cheios dessa virtude. Isso é uma característica típica do remanescente. Bom, aí vem agora aquele período longo, né? Sem profecia e sem profeta, de 400 anos, que é aquele período longo entre Malaquias e João Batista. Não havia profetas, nem nenhuma profecia anunciada por eles. Vem a crise nos tempos de Jesus, né, que ele veio na plenitude dos tempos. Então, era um momento de corrupção da igreja e do povo de Deus, e a hipocrisia entre os líderes da igreja. Uma das principais características dessa crise era a religiosidade dos líderes. Era uma igreja sem líder, porque a liderança estava vencida ali pelo fanatismo, pela hipocrisia. E aí, Deus, também nesse momento, no meio dessa crise violenta, Deus tem um remanescente. Aparece ali a família de Jesus, a família de Lázaro, José da Arimateia, os apóstolos, os discípulos e muitos outros. E que característica tinha esse povo nessa época, né? Que característica esse remanescente desse tempo tinha? Que Satanás não conseguiu derrubar, não conseguiu envolvê-los no meio da corrupção generalizada que havia dentro da igreja de Deus, dentro do povo de Deus. Eles pregavam o evangelho e ganhavam muitas almas. Só Pedro foram 3.000, depois 5.000. Receberam e viveram o Pentecostes. Tinham tudo em comum. Não tinha esse apego que o mundo contemporâneo e a igreja contemporânea hoje tem. A Laodiceia é assim, né? Ela se arroga, ela é rica, ela tem tudo, né? Ela não divide com ninguém. Era uma igreja que caía na graça do povo. A Bíblia diz lá em Atos que cada dia mais a igreja apostólica ela caía na graça do povo, estava na graça da comunidade. Como está a igreja hoje que você vive? Ela está também na graça da comunidade? Que coisas essa igreja tem feito, ou você individualmente tem feito pela comunidade? Essa é uma característica do remanescente daquela época e precisa ser também no remanescente de hoje. Eram perseverantes na comunhão e nas orações e na doutrina. E eram também
constantes. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estavam todos os dias no templo. Você vai encontrar isso em Gálatas 4:4 e no livro de Atos 2:41 até 47. Bom, o inimigo não para, né? Na Idade Média, não só na Idade Média, mas aquela igreja que Deus deixou, essa que eu falei, o inimigo começa a trabalhar nela. E essa igreja de Éfeso passa a ser Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, lá no comecinho depois de Éfeso. Então essa igreja, o inimigo trabalha nela, ele é o príncipe desse mundo, então ele está lá dentro transformando, mudando e corrompendo. E aí, em Pérgamo, a igreja alcança ali um clímax perigosíssimo, tá? De prostituição, de promiscuidade, de idolatria. Então, não foi a igreja católica, como muita gente diz. Foi a igreja que Cristo deixou, que foi se corrompendo até o nível de Pérgamo. Aí ali em Pérgamo é que a igreja que Deus deixou, ela assume uma parte dela, a maioria, aquela postura de idolatria, de santificação, dos baluartes da igreja. A igreja agora passa a santificar e a idolatrar também. Aí vem todos aqueles pecados e heresias que vocês conhecem, que Lutero lutou tanto contra elas. Então a igreja se promiscui, a igreja se prostitui, a igreja se destrói. E aí vem ao ponto da igreja do Sé, que é a nossa, que é a igreja hoje que não é quente nem é fria, é a igreja que Jesus diz que está a ponto de vomitá-la, que ela é morna, causa náuseas. É uma igreja talvez das mais hipócritas. Entendeu? Então, assim, nesse tempo da Idade Média, de tanta corrupção, né, de perseguição e morte dos santos, de um sacerdócio corrupto e de falsas doutrinas, Deus também tem ali o seu remanescente. Aparece Lutero, Calvino, Wycliffe, Zwinglio, João Russo, Puritano, Anabatista, Valdenses. E qual era a característica básica desse remanescente? Eles eram destemidos, não desistiam, tá? Não tinham medo, encaravam até a fogueira e cantavam no meio do fogo, tá? Defendiam a fé e combatiam as falsas doutrinas e heresias, viveram uma vida pura e santa, mesmo no meio da corrupção, santificaram posses e sacrificavam essas posses, tá? Sacrificaram também a sua liberdade e a sua própria vida. Isso você vai encontrar em Apocalipse 2:18 a 27, Atos dos Apóstolos, página 598, e Cristo triunfante na página 323 e 324. Eu vou mandar esse material que vai chegar na mão de vocês, tá bom? Bom, aí vamos para os últimos dias, né? Já estamos terminando. Nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos, Satanás não descansa, não para, ele continuou trabalhando nesse sentido, com a mornidão, com a riqueza, com a avareza, com o orgulho e a presunção, que são as características chaves da igreja de Laodiceia. Bom, aí agora você vai se espantar, né? Porque eu vou lhe dizer que Deus também nesse período tem um remanescente. E a minha oração, o meu pedido a Deus e a minha torcida por todos nós que estamos nessa sala é que todos sejamos considerados também os seus remanescentes. Mas você vai se surpreender, porque eu vou dizer para você agora que esses remanescentes são católicos, batistas, presbiterianos, assembleístas, adventistas, testemunhos de Jeová e todos os outros povos que você possa imaginar. Porque dentro deles Deus também tem o seu remanescente. Como nós, adventistas, a grande maioria, infelizmente, não está classificada como remanescente. Mas Deus tem esse povo. E quais são as características dele? Vamos ver? Primeiro, guardam a fé em Jesus
como ouro provado no fogo. Porque Jesus diz para Laodiceia que ela deve comprar ouro provado no fogo, tá? Cobre-se com as vestes brancas da graça de Cristo. Jesus também diz, aconselha para Laodiceia que vistam as vestes de graça, tá? Tem os seus olhos ungidos com o Espírito Santo. É outro conselho que Deus dá para quem quer ser remanescente. É que os nossos olhos, da Igreja Adventista, Batista, Presbiteriana, católicos, assembleístas, todos pentecostais, unjam seus olhos com o Espírito Santo. São zelosos, demonstram arrependimento, vivem em santidade e são pacientes. Aqui está a paciência dos santos, né? E também guardam os mandamentos de Deus. Eu vou provar isso agora no livro Primeiros Escritos, na página 271. Olha o que Ellen White diz. Diminuirá o número dos que fazem parte da igreja verdadeira. Ao serem sacudidos, muitos serão jogados para fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes serão deixados para trás, em trevas, e em seu lugar será imediatamente preenchido. O seu lugar será imediatamente preenchido pelos que aceitarão a verdade e a ela se fiarão. Quem são esses? A resposta está em Mensagem Escolhida, volume 3, página 385 e 386. Deus tem filhos, e muitos deles nas igrejas protestantes, e em grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. O texto bíblico é claro. Apocalipse 3,17. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7,21. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, verso 8. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 9,27. Também Isaías clama acerca de Israel, dizendo, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Eu concluo com o texto de Isaías 1,9, que diz, se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse, não nos tivesse deixado um remanescente, nós já estaríamos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Eu termino com o texto de Sofonias 3,13, que diz, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias 3,13. Finalmente, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 27 e Levítico 28, verso 8 diz, eu sou o Senhor que vos santifica. A nossa oração hoje deveria ser, Senhor, por favor, tu tens o poder de santificar e nós queremos santidade. E quando Deus nos santifica, ele nos separa para uma atividade sagrada. Separa-nos para o sagrado. Isso é ser santo. E Deus, nessa noite, nos dê a graça àqueles que querem, que topam, que têm coragem do remanescente para receber a santificação. Porque um homem santo hoje é um homem diferente. Ele não se encaixa na perspectiva do secularismo que domina o mundo. Porque ele é diferenciado. Ele tem a unção do Espírito e ele é consagrado. Ele é santo, Senhor. Amém. Eu convido você a receber de Deus essa santidade. Hoje mesmo, aqui e agora. Que Deus seja louvado. Amém. Esse texto que você falou aí, Lito, agora, muito me tocou. Que o remanescente é a causa de o povo de Deus já não ter se transformado em Sodoma, né? Então, é como se Deus tivesse levantado um povo para nadar contra essa maré de iniquidade que toma conta do mundo todo
da própria igreja, muitas vezes, em todas as denominações, né? A gente sabe que, como você falou, Deus vai levantar um povo de todas as religiões, uma igreja que atualmente para a gente é invisível, mas ela vai se levantar, vai se destacar diante do mundo. Mas da mesma forma que ele fará isso, a gente também sabe que todas as igrejas estão vivendo em crise também, né? É. E Então há uma para maré. entender isso, que está aqui, Isaías 1:9, se Deus não tivesse deixado o remanescente, já tínhamos nos tornado em Sodoma e seríamos como Gomorra. É só Uhum. lembrar de Abraão lá, em Jó, em Ló, quando o anjo aparece, ele intercede, 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 e o anjo diz, olha, Senhor, se tiver 50, 40, 30, 20, 10, aí em 10 ele para. E aí Uhum. você, depois que vem que os dois anjos vão para destruir tudo, aí, e a família de Ló, que era o remanescente ali, né? Abraão era o remanescente naquele tempo, e Ló com sua família também deveria ser. E aí né, ele resiste em sair, e lá no finalzinho do texto diz assim, sendo o Senhor misericordioso, lembrou-se de Abraão. Uhum. E aí pega pela mão a família e arrasta na marra e coloca no monte e diz, ó. É, verdade. Louvado seja Deus então por manter de pé o seu remanescente, né? Esse remanescente de toda a história da humanidade, e especialmente o remanescente de hoje, que é entre eles que queremos estar, tem um papel, uma seara dupla para trabalhar. A primeira é a seara do próprio povo de Deus, aqueles que ainda não sentiram a experiência do Espírito Santo. Eles precisam ver em nós a luz brilhando, dentro da igreja, para que esses que são joio e não trigo, que são povo, mas não remanescente, se converta também. E aí, a segunda seara é a do mundo, que é trabalhar para converter aqueles que já estão na mão de Satanás, para virem aumentar a população do céu e diminuir essa população do inferno aí que está fadada à perda da vida eterna.